Bem-vindo ao programa Fé Extraordinária. Aprenda a desenvolver uma fé que gera milagres, pois tudo é possível ao que crer. Bem-vindos ao Fé Extraordinária. Hoje o nosso papo vai ser sobre aproxime-se de Deus pela verdade. E olha, essa nossa conversa ela foi inspirada pelas ideias do livro Fé Extraordinária, do Jonatas Pina. Vamos juntos, então, explorar como essa verdade de Deus nos puxa para perto dele e assim abre caminho para uma fé autêntica, uma fé realmente extraordinária. Sim, esse é um ponto fundamental, né? E a gente encontra uma base muito forte lá em João 17:19. Jesus está orando e diz: "E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade." Hum, O interessante aqui, e acho que o livro deve tocar nisso, é como essa santificação, que é esse processo, né, de sermos mais parecidos com Cristo, está totalmente ligada ao nosso contato com a verdade. entendo. Entender o sacrifício de Jesus, sabe? Ver ali o amor e a verdade de Deus revelados. Isso nos chama para uma vida de integridade, uma fé que tem base firme nessa verdade. Certo. Então não é só saber coisas, é tipo um encontro que transforma mesmo. E um ponto que parece central é que a verdade, antes de mais nada, mostra pra gente quem Deus é. Como é que isso funciona na prática, assim? Exatamente. A verdade vai além dos fatos, né? Ela é a própria natureza de Deus. E a Bíblia, como a palavra de Deus, é o principal jeito da gente acessar essa essência. Sim. Ali a gente não acha só regras, mas encontra o coração do Pai, seus atributos, quem Ele é, seus planos. Conhecer a verdade é começar a conhecer Deus de perto, de verdade. E esse conhecimento de Deus baseado na verdade, ele mexe com a gente, né? Leva a um chamado bem específico, certo? Leva sim, leva ao chamado para santidade. Lá em 1 Pedro 1,16 a gente lê: "Sede santos, porque eu sou santo." Uhum. Mas é importante entender isso não como um peso, uma perfeição que a gente nunca vai alcançar, sabe? É mais um convite para alinhar nossa vida com a verdade que a gente descobre em Deus. Faz sentido. Viver em santidade é refletir quem Ele é. E é um processo, né? Contínuo. O Espírito Santo nos ajuda nisso. A gente vai se afastando do que não agrada a Deus e buscando o que agrada. É uma jornada, guiada pela verdade. Essa ideia de processo alivia, né? E falando em alívio, em libertação, tem aquela promessa forte de Jesus em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que tipo de liberdade essa verdade traz para a nossa vida? Olha, com certeza é a liberdade do engano, sabe? O engano que vem do mundo, as mentiras que a gente às vezes acredita sobre nós mesmos, sobre Deus, Sim. e o próprio poder do pecado que nos amarra. A verdade de Cristo vem e, tipo, expõe tudo isso, quebra o poder dessas mentiras. Nossa. É uma liberdade que mexe com a mente, com o coração, com as nossas escolhas. Quando a gente abraça a verdade, experimenta a única liberdade que é real e que dura. Isso é muito forte. E para quem está ouvindo a gente agora e está sentindo esse chamado da verdade, fica um convite rapidinho, segue o Fé Extraordinária aí na sua plataforma, deixa um amém nos comentários para a gente saber que esse papo está chegando aí e compartilha, manda para alguém que pode gostar também. Ótimo lembrete. E essa verdade que liberta, ela também nos prepara para aquilo que a Bíblia chama de batalha espiritual, né? Porque a vida de fé tem seus desafios. Ah, sim. Lembrei daquela imagem da armadura de Deus lá em Efésios 6. O primeiro item é o cinturão da verdade. Como a gente pode entender isso hoje? Exatamente. O cinturão da verdade nessa figura é a base. Ele meio que segura todo o resto da armadura, né? Entendi. Viver na verdade nos dá clareza, discernimento para a gente ver as armadilhas, firmeza para resistir às tentações e, assim, continuar fiel mesmo quando as coisas apertam. A verdade é o nosso chão firme, sabe? Nossa referência. Sem ela, a gente fica meio perdido, vulnerável. Faz todo sentido. A verdade como o alicerce. E isso me faz pensar, qual a relação entre viver em verdade e a nossa conexão com o Espírito Santo? Ah, total conexão. A verdade, e aí a gente pensa em sinceridade, integridade, se entregar de verdade, ela cria um ambiente perfeito para a comunhão com o Espírito Santo crescer. Ele mesmo é chamado lá em João 16:13 de Espírito da Verdade. Ele ama a verdade.
Quando a gente vive de forma aberta diante de Deus, sem fingimento, o Espírito Santo tem liberdade para nos guiar, para consolar, para nos mostrar o pecado e para nos dar força para viver essa fé extraordinária que a gente tanto busca. A verdade abre essa porta para a intimidade com Ele. Que demais. Então, se a gente fosse resumir a essência do que a gente explorou aqui. Bem, acho que a gente pode dizer que a verdade é o caminho que Deus mesmo apontou para a gente chegar perto dele de verdade e para viver uma fé que, vai além do comum, sabe? Sim. Viver em santidade, seguindo a verdade, não é o objetivo final. É o jeito da gente mergulhar mais fundo no coração de Deus e começar a viver a vida plena que Ele tem para nós. É um convite constante para alinhar quem a gente é por dentro e por fora com a realidade de Deus. E agora, a gente queria muito ouvir quem está acompanhando a gente. Como tem sido essa busca pela verdade de Cristo na sua vida? Quais são os desafios de viver em verdade num mundo que muitas vezes parece ser na contramão? E que bênçãos você já viu acontecer nessa jornada? Conta pra gente nos comentários. Sua experiência ajuda todo mundo. Sim, compartilhem mesmo. Fica aqui, então, o nosso encorajamento. Deixe o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade, iluminar cada passo seu. Que essa busca pela verdade seja a bússola do seu relacionamento com Deus. E, nunca se esqueça, tudo é possível ao que crê. Amém. Que a verdade continue nos libertando e nos aproximando do Pai. A gente se encontra na próxima. Tchau!